Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, deixa um like, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal, muito importante pra gente. Entendeu, pessoal? Se você tem algum conhecido, algum parente que teve uma experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente. Vai ser uma experiência legal ouvir a história da pessoa aqui, tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos para onde? É para Londres que nós vamos? Sim. Então, nós vamos para Londres e falar com uma pessoa maravilhosa. Se apresenta para o pessoal, se apresenta pro pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia no Tá, Brasil antes de você ter a ideia de migrar. tá. Meu nome é Tatiana, eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eu lá no Brasil eu trabalhava com decoração, com projetos de decoração de móveis sob medida. Trabalhei 20 anos na área da decoração. Mas para mim sempre foi um sonho de criança vir morar para cá, conhecer a Europa, enfim, o mundo. E eu consegui realizar isso aos 49 anos, né? Em 2016 eu estava com a cabeça assim de que eu já não estava satisfeita, eu já tinha minha casa, tinha meu trabalho, meu carro, e aquilo já tinha uma vida estabilizada, assim, não, simplesmente não fazia mais sentido para mim, assim, não fazia mais sentido, assim. E aquilo começou a me inquietar. E daí meu filho veio para cá, ele já tinha vindo em 2009, né? Voltou, depois de 10 anos decidiu voltar. E nesse meio tempo eu também já estava querendo, né? Tava com a cabeça de sair do Brasil, enfim, ele veio, aí eu vim, né? Depois as minhas filhas vieram, né? Eu tenho 4 filhos, eu tenho gêmeas. E daí agora a Camille até fez entrevista contigo, ela teve aqui em 2022, não gostou, não se adaptou, não quis ficar, voltou. E daí agora o meu filho foi para o Brasil, conversaram lá, ela queria ir para os Estados Unidos, no final eles conversando, ela decidiu que querem vir para cá, agora estão vendo os trâmites de voltar, né? E porque aquela coisa assim, o Brasil, infelizmente, é para quem tem muito dinheiro, é para rico. Para quem é classe média, pobre, não, o Brasil não é uma pátria mãe gentil. Já deixou o hino, já deixou, acho que nunca, talvez, assim, foi uma pátria mãe gentil para os brasileiros, porque a gente sofre muito, assim, de viver no Brasil. Ah, então, você estava lá trabalhando, você falou que estava meio inquieta, estava com, já com a vida estabilizada, sua casinha, emprego ali e tal, seu carrinho. E aí, mas qual foi o momento que você decidiu que você falou, meu, eu vou, e especificamente para onde você foi? Foi porque seu filho já estava aí. Não, é que na realidade as coisas foram se conduzindo assim, né? Quando tu tem essa inquietação de alma, assim, né? E eu acho que é Deus, assim, porque em 2018, em 2016 eu decidi, 2015 eu decidi vender minha casa. Vou vender minha casa, não quero mais ficar aqui. E só que daí veio, quer dizer, agora já sempre está em crise, né? Mas daí veio uma crise mais forte lá em 2016. Daí eu fui conseguir Aham. vender minha casa em 2018, né? E em 2018, o meu filho decidiu ir morar na Itália, né? Ele estudava educação física. O Temer tirou a educação física do currículo. Disse, mãe, o que que eu vou fazer aqui quando eu me formar? Se vou tentar a vida na Itália, que eles têm passaporte italiano, né? Tem cidadania italiana. Aí foi para a Itália, tentou, fez a prova lá. Eu não, assim, por alguns pontos não passou, ou eles não perderam os documentos. Eu não me lembro bem da história. Afinal, ele não conseguiu, né, de conseguir ficar na Itália. E ele, daí, isso foi em junho de 2018. Disse, mãe, o que que eu faço? Assim, vou voltar para o Brasil. Não, não volta, porque eu não tenho dinheiro
passagem, dá um jeito de ficar por aí. Então, daí ele ficou. E nesse meio tempo eu já tinha conseguido alguém, um comprador para minha casa, né? E só que daí eram uns trâmites lá judiciais, porque ela era tutora de uma pessoa especial, portadora de, né? Enfim, daí deu problema nos papéis lá, eu só fui conseguir vender em dezembro. E daí, nesse meio tempo, ele, em junho, julho, agosto, ele foi para Itália, foi para Portugal, ficou um tempo com uma prima lá, depois foi com umas amigas e resolveu fazer o caminho de Santiago, fez de bicicleta, né? Nossa, de bicicleta. Eu de bicicleta, com pouca grana, ele banhou acompanhando tudo, assim, né? E apoiando, né? Mandando dinheiro, assim. Mas assim, fazendo couchsurfing, dormindo na parada de ônibus, Jura? passando, passando uns apertos, assim, e aí foi indo, começou em Portugal, fez toda a costa do norte, né? Chegou em Bilbao, daí disse, o que eu vou fazer? Foi para, daí já estava cansado também, né? Daí ele foi para, mãe, vou para Paris, né? Daí pegou um trem lá, foi para Paris, até tem um vídeo que eu te comentei, um vídeo muito legal dele, assim, que foi muito emocionante, assim, que ele filmou, assim, as mãos tudo sujas de barro, todas sujas, assim, tudo preto. Disse, olha aqui as minhas mãos. Daí depois ele vira a câmera e disse, e olha aqui também. Daí ele olha assim a torre, ele mira assim a torre Eiffel, assim, Ah, que conseguiu! legal. Foi uma coisa muito emocionante, assim, sabe? Porque a gente sabe o esforço que a gente fez, essa coisa assim de. A gente é brasileira, a gente é muito raçudo, assim, né? O meu filho mexe, você é brasileira que nem vira-lata, assim, sabe? É raçudo e é muito inteligente, sempre dá um jeito, sempre. E daí o que aconteceu? Ele foi de Paris, como ele já tinha estado há 10 anos atrás, ele fez amizades. Daí de Paris ele foi para Londres, e daí em Londres ele foi almoçar com um amigo, o amigo chegou e disse para ele assim, ele todo sujo, do jeito que chegou, assim, olha, ele trabalhava aqui tem a Boots, que é uma rede de farmácias bem popular aqui, bem conhecida. E assim, olha, estão precisando de gente lá, tu não quer fazer uma entrevista? Eu disse, vou, né? Dele foi como ele tinha inglês, né? Ele fala fluente, ele foi, fez a entrevista e já conseguiu. Então, assim, ele já ficou, sabe? Então as coisas foram se conduzindo assim, né? Aí ele ficou, eu vendi minha casa em dezembro, janeiro, e tava essa coisa do Brexit, vai, não vai, vai, não vai. Mãe, tu tem que vir logo, tu tem que vir logo, senão vocês não vão poder entrar, aquela coisa toda. Daí eu vendi minha casa dia 29 de janeiro, eu tava zarpando pra cá, né? Tava vindo pra cá. E E foi uma decisão bem, assim, era uma coisa assim de alma mesmo, assim, sabe? Não era, em nenhum momento eu hesitei de não ir, de não fazer isso, de vender a minha casa e ir-me embora, sabe? É muita E coragem, né? É muita coragem, que você já estava meio estabilizada no Brasil. Vender assim para ir é uma coisa, né, difícil. muitos acham isso loucura. Mas eu acho assim, eu não me arrependo de nada, assim. É um caminho difícil, assim, porque tu passa por muitas situações difíceis, assim. Mas eu me sinto viva, assim. Eu me sinto assim que e se eu ficasse lá naquela vidinha, sabe, não. Quando as coisas deixam de fazer sentido na vida, assim, quando aquilo não te. Eu sempre digo para os meus filhos, né? A palavra entusiasmo, ela significa estar com Deus, sabe? Então, quando as coisas não te entusiasmam mais, não te. Tá na hora de mudar, né? E a vida é feita de Aham. ciclos mesmo, sabe? Então, e foi isso que aconteceu.
Aí eu vim, né? Então, aquelas coisas assim que eu tinha te comentado. Nesse período que eu fiquei de dezembro, quando eu vim de minha casa até sair, porque eu fiquei organizando as coisas, enfim, eu fiquei um dia lá de folga, assim, sentado vendo Netflix, assim, é um seriado, um documentário que falava como se livrar do aluguel em Londres, que é uma das coisas mais caras. Ah, legal, hein? Assim, do nada, assim, aquela coisa. Daí, assim, e uma das formas que as pessoas têm aqui de se livrar do aluguel, né, é morar em barco. Eu disse pro meu filho, Júnior, eu liguei pra ele, Júnior, a gente tem que comprar um barco, vamos comprar um barco, vamos comprar um barco, a gente tem que comprar um barco. E foi o que a gente fez. Daí eu cheguei aqui dia 29 de janeiro de 2019 e a gente foi atrás de um barco, me lembro. E nós, assim, na corrida, assim, porque, né, como o aluguel aqui era muito caro, tudo, se eu não soubesse lidar com dinheiro, assim, manejar, em pouco tempo, eu ficaria o quê? Um ano, sei lá, né, aqui e o dinheiro iria, né? Então daí, porque tem todas as despesas, não é só aluguel, viver, né? E daí a gente comprou um barco, a gente achou lá, o cara até nem queria vender, mas a gente foi tão incisivo com o cara que o cara vendeu. E a gente foi morar num barco, né? E só que daí nesse meio tempo também eu não tinha muita certeza se eu ia ficar, não, né? O do visto, tudo no final, graças a Deus. Eu fiz o visto de family member, né? Eu fiquei 5 anos sendo dependente do meu filho, né? Aquela coisa assim, que às vezes para tu conquistar alguma coisa, tu tem que dar um passo para trás para depois seguir para frente, né? E ter resiliência também, né? Enfim, então daí eu consegui ficar, dia 26 de julho de 2019, eu consegui o, o visto, né? O pré-settlement, e, e agora há pouco eu ganhei o permanente, né? Mas nesses 5 anos muita coisa aconteceu, assim, muitas Justamente situações. justamente estava pensando porque o Reino Unido ele saiu da União Europeia, então quem tinha passaporte europeu, italiano e tal, acabou perdendo a vantagem de poder ficar mais tempo e tal, ter a facilidade, né? Não é isso? E aí dificultou um pouco. Sim, essa coisa de não poder, agora não pode, né? A minha filha agora está com problema de vir, né? Ela vai ter que vir através do marido, conseguir um trabalho, porque ela tem cidadania italiana, mas isso não, eles saíram da União Europeia, né? Eles não podem entrar livremente, né? E eu estava aguardando também, até agora eu não voltei para o Brasil. Como eu não tinha um carimbo no meu passaporte, eu tinha medo que na alfândega desse algum problema e tal coisa, então eu preferi esperar, né? Porque eu, como os meus filhos moram aqui, eu pretendo ficar aqui, né? E mas agora é tranquilo, mas assim, a vida aqui, ela é uma vida que tu trabalha muito, uma vida de imigrante não é fácil, né? Porque esse dia eu estava vendo um vídeo até tu fica num limbo entre que tu não é mais turista, mas tu também não é nativo, né? Então tu fica nesse meio termo assim do, do que tu conhece e do desconhecido também, sabe? E E vem cá, aí você disse que, bom, você chegou com o inglês assim meio difícil. não, eu não tinha inglês. Eu não Não tinha tinha nenhum inglês inglês. nada, não tinha inglês nada. Você chegou a mais período até você comprar o barco, você ficou com o dinheiro que você levou do Brasil, é isso?
sim. Não, sim, sim, fiquei com o dinheiro que eu fiquei do Brasil. Aham. E não, e daí, assim, quando eu cheguei aqui, em janeiro, a gente comprou o barco, tá tranquilo, né? E daí eu fui fazer o caminho de Santiago que eu queria fazer, né? Caminho de Santiago de Ah, Compostela. legal. Então, eu fiquei de março a maio, fazendo o caminho de Santiago. Também eu fui para Portugal, né? Daí as pessoas me perguntavam assim: ah, qual a lição espiritual que tu tirou do caminho de Santiago? Eu disse, e que eu digo, e as pessoas, eu disse assim, "Ah, não, é que eu preciso aprender, tá super espiritual, porque na realidade, quando tu vai morar fora o problema do Brasil o problema não, né? A nossa origem é portuguesa e ele tem uma dimensão continental e só fala português. Mas se tu vem morar na Europa, seja até em Portugal que for, que fala português, tu precisa falar inglês. Tu tem que se sujeitar a isso, sabe? Claro, aqui, quando eu cheguei aqui, eu comecei até a me assustar, assim, porque o primeiro lugar que eu fui trabalhar, eu conheci um senhor, fui num restaurante, e ele era da República Dominicana, e ele me disse que Aham. estava há 25 anos aqui e que não falava inglês. Eu fiquei assim, chocado, assim, né? Mas o senhor está há 25 anos aqui e não fala inglês? Assim, não. Depois eu conheci um que estava há 20, que não falava, há 12, 5, eu estou há 5, ainda estou na avançada. A Aham. questão de. Como foi essa questão de morar no barco? Porque, como assim? Você vai morar no barco? Você pegou esse barco, ele já estava em um rio, em um canal, em um lago, ou você comprou ele? Como me explica essa situação de morar num barco? Não, é que aqui a Inglaterra ela tem a tradição de barco, né? Eles são grandes navegadores, né? E eles têm aqui eu e meu filho, a gente teve a oportunidade de trazer um narrow boat de Birmingham até Milton Keynes, né? Que é quase perto de Londres. E a gente conheceu essa cultura mais assim do interior, assim, tipo assim, pessoas aposentadas que, que isso daí é um estilo de vida, sabe? Eles curtem, sabe, navegar, daí são os barcos assim, os narrowboats são aqueles compridos assim, daí as pessoas vivem assim e curtem assim, e tem tudo que tem uma casa, sabe? E tem calefação, é muito legal, sabe? E isso também tem aqui em Londres, só que aqui, como tem muitas pessoas fazendo, já tá meio que tá super lotado, assim, sabe? E daí, quando eu vi isso, assim, nesse documentário da Netflix, assim, bah, olha a ideia. E meu filho vive até hoje nesse barco, né? Não é uma vida fácil, não é fácil, né? Porque, na realidade, existe aqui o órgão que cuida, até me esqueci o nome. Mas assim, não tem muita infraestrutura, mas esse barco ele tem banheiro, ele tem chuveiro. Para uma pessoa é tipo um estúdiozinho, assim, né? Como eles chamam aqui, Sim. né? Tem a cama, tem a cozinha, tem tudo, tem uma áreazinha fora, né? Mas é aquela coisa, não é uma vida perfeita, né? Porque tu não tem privacidade, não tem muita segurança, né? Sim. Mas tu economiza no aluguel, entende? Tu não paga aluguel, um aluguel aqui é um absurdo de caro, né? E para tu Aham. começar a vida, assim, então era uma forma de começar uma nova vida sem essa preocupação louca de ter que trabalhar para pagar o aluguel, para, sabe? Era uma coisa, fica uma vida mais light, por um lado, né? Por outro, não, é uma vida difícil, assim. E aqui em Londres, né? Quem mora em barco, eles têm uma visão muito negativa, né? Acho que são pessoas drogadas, que são pessoas, enfim, Ah, vagabundas, sim. aquelas coisas. Então, assim, não tem uma visão muito boa, mas a gente não está preocupado com isso, né? A gente está preocupado em
mudar a vida de uma forma mais tranquila, assim, sem, sabe, muito essa coisa de- enfim, de ter essa preocupação, entende? Então, fazer uma transição assim, mas não é fácil, assim, mas valeu, assim, não me arrependo. Depois eu comprei um para mim, que era menor do que o meu filho, Aham. morei 1 ano e 7 meses, porque assim, aquela coisa, às vezes a gente tem essa ideia, tipo, tem emprego, a reviria aqui, né? Mas assim, tu levar uma vida, tipo assim, eu trabalhava com projetos, trabalhava em loja, trabalhava, sabe, com decoração. Daí tu muda a tua vida totalmente, assim, que tu tem que mudar não só a tua vida, mas a tua cabeça, a tua cultura, a tua forma de ver as coisas, né? Porque daqui eu fui trabalhar com limpeza, né? Trabalhei por um bom tempo e eu não queria isso, não queria. Não, Aham. não, isso não. E, e a gente que tem, e as pessoas, então assim, então a minha cabeça foi mudando. Eu tive que chegar a um ponto que sim, porque se tu tem um inglês fluente, tu consegue trabalho facilmente, assim, porque aqui, graças a Deus, uma coisa que não falta é trabalho, sabe? E o mundo tá aqui. Aqui, agora mesmo, pega um ônibus, tem gente falando espanhol, italiano, francês, línguas que eu nem entendo. Hoje eu fui para o trabalho, tinha uma família de alemães, então, assim, gente do mundo todo aqui, vários dialetos africanos, enfim. E isso é muito legal. E isso é fantástico, assim, sabe? Mas tu precisa, se tu quer já de cara conseguir um trabalho, ou na tua área, ou, enfim, um trabalho que não seja braçal, tu precisa falar inglês fluente, assim, tu ter uma fluência, assim, né? Pode ser um inglês intermediário que seja, ou até básico, mas tu tem que ter fluência, tu tem que entender, né? Tu tem que se comunicar. Sim. E eu não tinha isso, né? E então, no começo eu fiz tudo para não trabalhar com limpeza, né? Mas hoje eu tenho o maior respeito por isso. Eu sei respeitar isso, assim, esse trabalho, as pessoas que fazem isso. E eu, no começo, eu levei 8 meses, assim, para me estabilizar e tocar a vida, assim, sabe? Não, agora fluiu. Porque às vezes a gente pensa, tá em 3 meses. Claro, às vezes, como a gente morava no barco, eu pude me dar o luxo de ficar experimentando coisas, trabalhos, porque eu não pagava aluguel, né? Aham. Sim. Porque, porque se tu paga um aluguel aqui de um quarto, é um libras, né? É muito dinheiro, assim, um quarto, né? E Quantas libras? Eu então, não daí lembro. no começo, 800 libras, um quarto, ou mais até, né? E depende também, né? Se mais afastado, tu consegue menos, né? 500, 600, depende de vários fatores, né? Aham. E então, no começo, eu, eu não, eu trabalhei com limpeza, eu tentei em restaurantes, eu fiz entrega, fui Deliveroo durante um mês, aí me atropelaram. A minha Jura, te sorte é que meu filho atropelaram? fez o processo, Você sim, era de ele bicicleta fez que você um entregava? atropelado. Sim, aham. As pessoas se surpreendiam quando se dava, abriu a porta, dava cara, mas tudo bem, né? Mas assim, são experiências, tu entende? E tu vê o mundo de outra forma, assim. Claro, eu acho assim, tu destruir o que tu tinha, a Tatiana, a velha Tatiana, para construir uma nova, tu tem que ter um espírito aventureiro, assim, que para mim, isso não me falta, assim, sabe? Porque se tu não tem, ah, tudo é ruim, tudo. E para cada pessoa também, eu acho que é bom quando tu tá no lugar certo. Tipo assim,
Sim. uma vez eu vi uma brasileira fazendo o trabalho que eu estava fazendo logo que eu cheguei aqui, e ela reclamando, e assim, disse, eu tenho que andar, porque ah, ônibus aqui é mais barato do que metrô, né, do que trem, Aham. e eu ia, tipo assim, fazer uma limpeza numa casa, que eu ia ficar 3 horas limpando, eu tinha, para mim, economizar no começo, eu andava 3 horas de ônibus, limpava a casa 3 horas e voltava 3 horas. Mas para mim, aquilo era conhecer Londres, sabe? E para mim era, Tá. era Aham. viajar, sabe? Para mim tudo era novidade. Não era, eu não via como uma coisa ruim, sabe? Eu não via. E limpar a casa das pessoas aqui foi até um estudo sociológico, assim, no sentido assim, porque eu vi como é que eles vivem aqui de perto, eu vi os hábitos deles, eu conheci eles na intimidade, assim, sabe? E como eu trabalhava com decoração, assim, olha, agora eu vou limpar a casa, vou deixar assim Legal, os né? brincos. Sim, E sim. eu Aham. deixava as casas, assim, super limpa. Eu deixava, tipo assim, e pensei, não existe coisa melhor do que depois de um dia de trabalho, de chegar na tua casa, assim, ela cheirosa, limpa, sabe? Tudo no lugar, assim. E eu fazia isso com muito carinho, assim, sabe? E eu sempre fiz, a minha mentalidade sempre foi, eu vou fazer o meu melhor aqui, porque o dia que eu não precisar mais desse trabalho, e eu agradeço muito, eu vou deixar a porta aberta para outros brasileiros virem, Perfeito. né? Perfeito. É isso mesmo. Eu sempre, eu sempre tive essa mentalidade, assim, sabe? De Uhum. deixar uma impressão boa, sabe? E uma coisa que eu aprendi também aqui, que gente boa e gente ruim existe em qualquer lugar do mundo. Aquela coisa de colonizados, e eu pensava assim, ai, não, lá só tem pessoas honestas, pessoas maravilhosas. Não, tem muito picareta aqui também, te passa a perna, que É, tu, enfim, sim. tu consegue, E sabe? é riquíssima a arquitetura, que isso aqui são países mais antigos, e a arquitetura é toda uma arquitetura meio gótica, né? Aqui assim, o solo é muito argiloso, então tu vê muitas construções com tijolos, né? Aqueles terraços que chama, né? Aquelas casinhas, assim, aqueles sobradinhos. Tu vê muito aqui, né? Eu trabalhei com decoração e aquela coisa, eu vejo o estilo inglês, assim, de certa forma, eles dominam o mundo, assim, em termos de idioma, culturalmente, né? Aham, Também na decoração, a gente chama aí no Brasil decoração industrial, que é um estilo com muito metal preto, muita madeira, né? O tijolo aparente, né? Então, aqui tem muitas casas estilo vitoriano, sim, né? Talvez essa questão do estilo gótico que você está falando. E sim, é muito lindo, assim, né? Se tu quer saber da história, assim, até tem que te indicar uma para tu entrevistar, a Lauríssima, ela tem um canal também no YouTube, e legal. agora que eu me lembrei dela, para te indicar, ela conta as histórias de Londres aqui, ela é, ar- ela é atriz, ela era atriz no Brasil, e trabalha aqui, né, mora aqui, e é muito interessante, assim, sabe? Então, assim, quando tu te abre para um novo mundo, tu muda totalmente a tua cabeça, culturalmente, a maneira como tu vê as pessoas, a maneira como as pessoas te veem também, assim, sabe? Tipo, imagina eu fazer limpeza. Hoje eu tenho outra concepção disso. Eu limpei estádio, eu limpei, eu faxinei casas, tá? Agora eu trabalho num café e eu pretendo trabalhar na minha área aqui. Mas para isso eu, eu tenho que me sentir mais confiante em relação ao meu inglês, né? Que eu agora Aham, estou sim. buscando isso também. Então, assim, tu vai. Se tu quer, tipo assim, se tu não quer, se tu quer ficar fazendo esses trabalhos, é ótimo, assim, tá ótimo, porque eles pagam, é diferente do Brasil. Trabalhos braçais ganham mais do que trabalhos de escritório. Então, assim, Aham, é justo, sabe?
E tu consegue ter uma vida muito boa aqui, porque aqui, tipo, os meus filhos falam, a mãe conhece melhor Londres do que os meus filhos, porque eu fui fazer limpeza de norte a sul de Londres, de leste a oeste. Então eu conheço, assim, e tu aqui, eu nunca vi assim, eu ia nos lugares, a gente nunca via a gente gritando, brigando, ou, sabe, são muito educados. Tu não vê miséria, tu não vê favela, tu não vê gente. Claro, tu vê pessoas homeless na rua, mas acho que por mais questões de saúde mental do que por outro motivo qualquer, porque todo mundo tem oportunidade de estudar, sabe? Então, assim, tu entra nas casas, tanto do rico quanto do pobre, todos têm a mesma coisa. Claro, o rico tem mais espaço, está mais localizado no centro, tem produtos de marca, mas o pobre, ele tem uma cozinha montada, tem o seu quarto, a sua sala, tem tudo que. Então, assim, aqui existe mais, ah, ah, é mais igual todo mundo, existe uma classe média igual, assim. Claro, existem pobres, mas não é miserável, não existe pessoas. Então, isso assim qualquer pessoa no Brasil, tu não vê isso assim, qualquer pessoa pode entrar em qualquer loja de luxo aqui, que eles não vão te olhar de cima a baixo, não vão te fazer uma cara, tipo assim, não, tu tem dinheiro para pagar. Não, não existe isso, assim, sabe? Existe mais respeito pelas pessoas, assim, sabe? Uhum. Então uma vida é, boa de viver, Sim. sabe? Tu não. Equivalente o custo de vida aí, a média salarial, né? A média salarial e o custo de vida de mercado, de compra, de poder de compra. Você tem essa base assim para me falar se realmente compensa, é bom o poder de compra aí, mantimentos, comida no Sim, mercado. sim, sim, sim. O poder de compra aqui eu acho que não sei quantos, matemática não é muito meu forte, mas assim, ah, sabe, eu me lembro, eu e minha filha, a gente conversa muito sobre os produtos, tipo assim, uma Nutella que todo mundo adora, aqui custa 3 libras, no Brasil tá R$ 40, se tu botar 100 libras, sabe, equivalendo em 100 libras vale 2 libras, agora em R$ 100 vale 40 um pote de Nutella, umas coisas boas, assim, aqui a vida, tipo assim, há uma cultura que não tem no Brasil, assim, tipo assim, agora eu vou tirar férias, as pessoas pensam, para onde é que tu vai viajar? Para onde é que tu vai viajar? Porque a moeda ela é forte, então tu pode ir, tu pode te planejar, uma pessoa classe média, para ir viajar, para ir para praia na Espanha, Turquia, seja lá onde for, Tailândia, que vão muito aqui, México, qualquer lugar. Aqui, onde eu trabalho, que é para num café de uma editora, as pessoas, a gente conversa, para onde é que tu foi? Onde é que tu foi viajar? Como é que foi a tua viagem? Agora, ontem mesmo falei com um colega, ele trabalha na parte da limpeza. Amanhã ele vai com a família para Albânia, passar uma semana lá com a filha, que adora praia. Meu colega brasileiro foi para Maiorca. Então, assim, é diferente nesse sentido, entende? A classe média, ela pode ter um senhor que ele é muçulmano no meu trabalho, ele é cozinheiro, ele faz as saladas e tudo mais. E ele vive reclamando que esse país é um lixo, que esse país é um lixo, que não sei o quê. Mas ele conhece o mundo todo, já viajou o mundo todo. Eu tenho vontade de dizer para ele assim, se o senhor fosse cozinheiro no Brasil, eu sinto lhe dizer, mas eu não acho que não ia lá não saía do Brasil, porque não existe isso. Então, a vida aqui, ela é mais democrática, assim, né?
Aham. Claro, Ah, não é fácil essa coisa de imigrante, tem preconceito, mulher brasileira tem muito preconceito também. e Enfim, falar nisso, você sofreu algum preconceito? quando tu diz que tu é brasileira, assim, você diz, tu é brasileira. Mas não, mas eu acho que tá na pessoa mostrar, né, quem ela é, enfim. Mas é que nós somos assim um povo mais caloroso, né? E mais amigável, assim, eu assim, ontem mesmo eu fui fazer uma técnica que começou, acho que até na Argentina e tem no Brasil, que é a biodança. Assim, e é uma professora brasileira agora que dá, e tocou músicas da Marisa Monte, tudo, e um monte de ingleses, pessoas mais de idade, assim, dançando, assim, e a gente vê, assim, o quanto eles são duros, assim, o quanto eles são rígidos, são pessoas mais frias, assim, e o brasileiro não, o brasileiro é caloroso, ele é diferente, assim, é uma outra cultura, né? Mas eles, quando eles também gostam, quando eles pegam confiança, eles, eles se abrem, assim, também, né? Tu tem que conquistar. Aham. E eu acho que isso em qualquer lugar. Quando tu é imigrante, quando tu é forasteiro, leva um tempo para as pessoas acreditarem que tu é uma pessoa que é de confiança, assim, né? Tem momento ainda que você pega, está passando em algum lugar, você fala assim, meu, não acredito que tô aqui, né? Meu, eu tô aqui Eu mesmo. até Ainda você hoje passa por isso? Até hoje mesmo no ônibus, assim, eu olhei assim, meu Deus, eu tô em Londres, eu moro em Londres. Se me dissesse isso quando um dia tu vai morar em Londres, eu não acreditaria. Eu me lembro quando eu cheguei que meu filho foi me buscar no aeroporto. É uma sensação tão doida, assim, parece que tu fica fora do ar, assim, meu Deus, aquele pessoal diferente de ti, assim, totalmente diferente, todo mundo falando inglês, assim, dentro do metrô, assim. Tu tá num outro mundo, assim, sabe? É muito legal, assim, é uma sensação, assim, que para mim, assim, é única, assim, até hoje eu olho, assim, eu passo por lugares, assim, meu Deus, eu falo com a minha filha, a Ravena, às vezes a gente sai, Ravena, tu acredita que a gente está em Londres? Sim, a gente está. É tão legal, assim, sabe, é uma experiência única. E nesse vídeo que eu vi falando sobre quando tu sai da tua velha vida e vai viver uma nova vida num outro país, tu fica nesse limbo, assim, sabe? E daí fala assim mas você entra para um grupo um grupo único de pessoas que vive essa experiência, assim, de experimentar culturas novas, sabe? E isso é muito interessante, isso é muito legal, isso é único, assim. Eu não me arrependo nem um pouco, mas tu tem que estar aberto a começar do zero, a passar perrengue, rir de tudo isso, sabe? Não Aham. é fácil, Pô, me fala aí porque tu tem que ter humildade, sim. Me muita fala aí uma saia humildade. justa que passou, um mico que você paga. Você pagou algum micão aí? Ah, esses dias mesmo, eu tava ali no café, a gente serve almoço também para as pessoas, e eles gostam muito aqui do jerk chicken, que é uma comida jamaicana, uma galinha assim, bem temperado, assim, muito temperada, com arroz e feijão, só que é mais arroz, assim, uns feijão lá perdido, muito Aham. apimentado, e eles adoram. E daí eles servem com um molho chamado, até para mim é difícil pronunciar, é gravy. E eu disse grave. Daí o cliente falou assim: would you like put grave? Daí ele, o quê? What? E daí, você falou gravy.
E eu, na realidade, o que eu disse para ele assim, você gostaria de uma cova? Dei o quê? Grave é cova. Grave é Aham. cova. Gravy é o tal do molho, entende? E também várias situações, assim, várias, muitas situações, assim. Eu nem me lembro, mas eu me lembro quando estava, logo que eu cheguei aqui, eu não falava nada de inglês, nada. E meus filhos riam de mim, porque quando as pessoas vinham falar comigo, eu regalava os olhos, assim. E daí, mas e aquela coisa, assim, todo mundo levando a sua vida, tendo que se virar. A gente unido, mas cada um tem que fazer o seu, né? E meu filho disse, mãe, Sim, te vira, te vira. Nós não podemos ser tua babá aqui. Vai ter que se virar, tu quer ficar aqui, sim. vai ter que se virar. E eu fui à luta, né? Daí eu tive que fazer a vacina e eu fiquei na fila, né? Uma fila enorme lá. Daí o homem veio me perguntar, né? Ah, você tá com febre, tá? Fever, tá? Daí eu disse, não tô. Ah, você. Daí começou a fazer um monte de perguntas. Daí lá pelas. E eu não sabia, né? Ele perguntou se, cough. Daí você, não, obrigada, eu não quero coffee, não, eu tô bem. Só que ele estava perguntando se eu estava tossindo, eu não sabia que cough era Ah, tossir. E daí ele disse, bom, não cough, eu não também cough, ia, coffee. não, eu também ia agir da mesma maneira que você. E uma fila enorme, assim, ai, que vergonha. Tu passa muitas situações, assim, muitas, Como foi você se muitas. adaptar à Até, comida? A comida, é muito diferente a comida. Como foi adaptar a comida da cultura deles mesmo, assim, o olha, breakfast? eu vou te dizer, assim, ó, eu tenho uma alimentação diferente, assim, porque eu tirei o glúten, eu tirei muita coisa, assim, sabe? Mas é uma coisa, quando tu tá aberto a experimentar novas coisas, às vezes até tu te acaba te adaptando, porque eu adorava tomar o café Melita aí do Brasil, adoro. E aqui tem lojas brasileiras, como tem lojas de tudo que é Uhum. nacionalidade. E eu fui comprar o café Melita, assim, louca para tomar, assim, com saudade. Eu fui tomar, ai, que gosto ruim, eu não gostei. Eu já estou acostumada com o café daqui, entende? Tá. Então, o teu paladar vai se acostumando. Aqui é muito fast food, né? E aqui, como é porque eu tô falando de Londres, né? Porque no interior é diferente também. Assim, claro, tem o breakfast, né? Que é beans, né? Que é feijão meio doce, hash brown, que é uma tipo um empanadinho de batata. Daí põe, vai Aham. bacon, salsicha e que mais? E o vegetariano vai cogumelo, né? Mushroom, que mais que vai? Aí ovos, né? E pão, né? Mas eu não como essas coisas, assim, eu não como, assim. Eles são muito de muito pão, muito sanduíche. Lá a gente serve, tem muitos que comem sanduíche no meio-dia, né? Outros gostam de outras culturas, porque nessa editora onde eu trabalho, eles têm funcionários do mundo todo, né? Então tem pessoas que gostam de almoçar ao meio-dia, como nós brasileiros, né? Mas Aham. os daqui, eles pegam, compram um baguete já pronto e é muito pão aqui. Esse dia eu estava falando com o angolano, assim, aqui eles comem muito pão, tudo é sanduíche, tudo é coisa pronta, né? E a comida em si, a comida inglesa, eles têm aqui o famoso fish and chips, né? Que eu comi, eu não achei assim nada demais, assim, né? Eu acho que é uma questão mais assim de preparo, de tu comer numa casa inglesa, talvez seja diferente, assim, mas tu comer em restaurante, assim, a mesma coisa que tu ir em churrascaria aqui brasileira, que não sei, eu sou gaúcha. Nada se Aham. compara a um churrasco de gaúcho, não. Aqui eu não. Quer dizer, até Sim. minto, eu conheci uma churrascaria muito boa aqui, a Vila.
Não é, é Vila Rica, assim, não sei porque eu botei, né? Eu não sei se é Vila Carioca ou Vila Rica, alguma coisa assim, muito boa. Mas é raro, assim, tem outras que. Ah, e eu acho que a comida toda, tipo assim, uma vez eu falei com um chinês aqui, não, na realidade ele era australiano, e ele e a família dele era de origem chinesa, né? E ele disse que a comida chinesa que faz aqui, e acredito que até no Brasil, ah, não tem nada a ver com a comida que se faz na China. A comida Aham, chinesa na China, ela não é gordurosa, é totalmente diferente. Então é muito isso, assim, sabe? sim. Mas Mas, eu me adaptei, assim, aqui tem um, tipo assim, eu não como glúten, a minha filha fala, ela adora que mora, né, no Brasil. Assim, aqui tem uma variedade enorme para quem tem problema de que não come glúten, que não come leite, não toma, não faz uso de leite de vaca, leite animal. Então, e aqui é barato, sabe? Tu tem acesso a essas coisas. Um leite de caixinha aí, de leite vegetal é caríssimo. Aqui é duas sim, libras, né? Então sim, é é muito verdade, é acessível a caro mesmo. comida. Uhum. Não, aqui a comida ela é barata. O que é caro em Londres é o aluguel e o transporte, né? Sim. E, mas Ah, de resto. tipo assim, é caro que o transporte? Ônibus, trem? O trem é caro, o trem é caro. Se tu vai de trem todo dia, tipo assim, se eu for todo dia de trem para o meu trabalho, eu gasto umas 10 libras, 11 libras. É muito Uhum. dinheiro, né? Daí não, daí eu vou, claro, eu levo mais tempo, né? Eu levo uma. Aqui para mim eu já me acostumei. Londres é tudo uma hora e meia, assim. Eu não sei que tu mora no centro de Londres, mas isso não é para qualquer pessoa, né? Aham. Mas eu já me acostumei e aqui eu já peguei o hábito deles, tipo assim, é o tempo que eu estudo inglês, é quando eu vou e volto para casa. Então, né, eu adquiri esse hábito também de ler, de estudar. E funciona assim, o meu inglês, graças a Deus, está cada vez melhorando mais, o ouvido vai ficando Qual que é mais a atento. média, qual que é a média salarial aí? A média, por hora, pagar por A hora. média, ai, ai, depende, né? Depende. Mas a média, tipo, eles eles falam mais é por ano, assim, 20 mil, tem um valor que abaixo disso até o governo ajuda, assim, mas 20 mil ao ano, né? 20 mil libras ao ano, Uhum, isso tá. Uhum. dá, sabe, 20 mil, 25 mil, Ah, um salário uns bom 1.800 já. libras por mês, 1.800 libras por mês, mais ou menos. É, mais ou menos isso. Uhum, É 2.000 libras, né? Mais ou uhum. menos. E com essas 2.000 libras, vamos dar exemplo, 2.000 libras, dá para fazer bastante coisa. Você consegue pagar aluguel, ir no mercado, fazer uma comprinha. Não, assim, não, é tipo assim, esses dias eu estava vendo um vídeo de uma especialista falando que o que que acontece? Quem mora os londrinos, né? Eles estão entrando numa depressão. Porque até por isso que os conservadores perderam agora a eleição, Aham, porque sim. o foco deles não era nos trabalhadores. Então, o que que acontece? Os londrinos, eles estão gastando 60% do seu salário para pagar o aluguel. É muito dinheiro. Nossa, é Entende? O muita coisa. dobro, teria que ser 30%, né? Então, Sim. ah, quem quer morar em Londres é bem complicado, assim, ó, tá num momento bem complicado. Esse tempo eu estava falando com o pessoal que trabalha na construção civil aqui, aqui, se tu quiser trabalhar na construção civil, aqui tem trabalho, muito trabalho. Mas, assim, essas construções que tu vê que no Brasil tu não vê, um lá que outro, assim, aqui é o tempo todo e as construções, assim, quando tu vê, tá pronto, assim, o sistema construtivo deles aqui é seco, assim, é muito rápido. E o que que acontece? Só que
esses, esses apartamentos, esses apartamentos, né? Eles são, eles o foco deles é no capital de chineses, Uhum. árabes, tu entende? Quem compra é tudo para especulação, não é para londrino morar. Aqui é muito caro, Ah, tá para entende? Então, o investidor, né? pessoal Para vai mais investidor que quer é para investir, que quer investidor, investir. Uhum. para investimento, né? Não é para londrino morar, sabe? O pessoal, então, acho que é por isso que o Partido dos Trabalhadores ganhou agora, porque acho que talvez eles se voltem mais para isso também, porque ou para tipo assim, se tu quer juntar dinheiro, tal coisa, se tu não morar em Londres não é legal morar aqui, tu tem muita alternativa de tudo, assim, né? Mas o aluguel ele pega bastante, assim, né? Uhum. E qual que é o conselho que você daria para quem está querendo migrar? Para quem está querendo ir para Londres? Ah, porque hoje em dia precisa de visto, o brasileiro precisa de visto para ir para Londres ou é igual na Europa? Olha, para vir para morar aqui, eu não sei se dá mais porque essa questão do Brexit, né? A não ser que, Ah, tipo sim. assim, tu consiga um visto de trabalho, né? Ou Uhum. visto de estudante, né? Daí consegue entrar e ficar, né? Mas, assim, como turista, tipo assim, eu não. Aqui tem muitas pessoas ilegais, eu não condeno, eu entendo perfeitamente, as pessoas estão buscando uma vida melhor, mas eu acho, pelo menos eu, nos meus 50 e tantos anos, eu não faria, porque eu acho assim que eu estaria numa situação pior do que eu estaria no Brasil, sabe? Então, se é para Aham. sair assim do meu país, me colocar eu sei de relatos de pessoas que ficaram por um bom tempo ilegais, depois se legalizaram, e diz que a sensação assim é uma tensão constante, assim, sabe? Então, Eu imagino. eu, eu eu acho que não é, eu acho assim que é arriscar demais. Eu acho que eu já arrisquei demais, mas eu vim legal, tudo certinho, assim. Então isso te dá um alívio muito grande, assim, porque na realidade, o que tu tem é que buscar construir a tua vida de novo, sabe? Mas Aham. vir ilegal. Eu não sei, tu tá tu tá aqui no teu país, né? Tu vai vir ilegal e se tu vai legal para um outro lugar, tá, tu tá igual. Agora, ilegal, tu tá aqui, tu é mais difícil, assim. Eu não sei, Uhum. na minha Tá. opinião, assim. Aham. Aí vamos dar um exemplo. Uma pessoa consegue aí um visto de trabalho ou um visto vai estar independente, que tem um visto. E aí essa pessoa, ou um visto de estudante, chega aí. Qual o conselho que você daria para o recém-chegado? E eu acho que uma vez, quando o meu filho decidiu com 19 anos vir para cá, né? Eu dei todo o apoio para ele e a gente foi lá na universidade que tinha, estavam fazendo uma convenção de intercâmbios, tudo, e a gente foi lá olhar como é que era, como é que não era. E daí no final tinha uma palestra de uma psicóloga que a gente até não estava dando muita coisa assim, e vamos entrar, vamos ver, né? No final foi tão emocionante assim que eu fui lá abraçar ela e agradecer ela, sabe, pelas coisas que ela disse. E uma das coisas que ela me ensinou, ela disse assim, que a gente nunca vai estar pronto. A gente nunca vai estar pronto para ir, para se lançar, a gente nunca vai estar pronto. Que sempre a gente vai achar alguma coisa para deixar melhor para ir. Mas a única coisa que a gente tem que ter em mente é estar disposto. Tu tem que estar disposto a pagar o preço, entende? De Uhum. começar uma nova vida. Eu acho que é isso. Tem que estar disposto. Tem que estar com a cabeça aberta, porque o que a gente leva dessa vida aqui é só o que a gente viveu. O resto tudo fica aqui.
Não me arrependo de ter saído do Brasil, eu não me arrependo de ter vendido a minha casa, sabe? Eu moro numa casa compartilhada no momento e eu estou Uhum. construindo isso. E a vida é isso, sabe? Eu acho que cada um tem que aprender a sua lição, né? E é isso. Ter essa oportunidade, eu agradeço muito a Deus todo dia. Eu queria muito ficar, né? Mas eu não sabia se eu ia poder. Daí eu fui lá no Palácio de Buckingham, eu disse pro meu filho, assim, eu vou lá falar com a avó Beth, ver se eu vou tomar um chá com ela. Aí sentei lá na fonte, no Palácio de Buckingham, aí comecei a conversar com a avó Beth, né? Que é a minha filha. Assim, ai, mãe, fala com a avó Beth, vê se ela deixa eu ficar. Aí eu, telepaticamente, conversando, ai, Beth, por favor, eu gostaria tanto de ficar aqui. Por favor, me deixa eu ficar. Aí tirei uma moedinha na ponte lá, aí ela me deixou, né? Sou eu Que aqui, maravilhoso, maravilhoso. sou eu aqui. Ai, que bom. E Adorei o bate-papo, viu? Você é uma pessoa muito simpática, uma história obrigada, maravilhosa, muito obrigada, corajosa, menina. obrigada. Obrigada, espero ter contribuído de um pouquinho, assim, e Sim. Agora, manda um abraço aí para os familiares que ficaram no Brasil. Ah, sua filha ainda está no Brasil, né? Os eu familiares estão no quero, Brasil, os amigos. Manda agora eu um quero abraço para a galera. mandar um abraço para minha filha Camille, para o meu genro Gabriel, né, para minha neta Dakota, que eu estou esperando ansiosa eles para cá. Um abraço para minha mãe também e para os meus amigos, né, que a gente sente falta dos amigos. E é Querida, isso, muito olha, obrigado. não, foi um prazer, foi um prazer. Obrigada a você. Muito obrigado. Imagina. Ó, pessoal, a entrevista é maravilhosa com essa pessoa super simpática, Tatiana. Eu adorei o vídeo. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo, até mais. Minhas mãos. Ai, olha aqui também.